Perguntasse para você qual a diferença entre blockchain, criptomoeda, rede P2P, token, smart contract, você saberia me responder? Bem, isso é o mínimo que você precisa saber para ser um especialista na área. Não importa se você vai atuar na área jurídica ou se você vai atuar como programador. E eu estou dizendo isso porque nesta aula do nosso curso gratuito sobre blockchain, criptomoedas e smart contracts, eu vou explicar para você exatamente o projeto em detalhes que nós construiremos durante o curso, aonde cada um desses conceitos ficará bem claro. Lembrando que todo este curso é apenas um módulo do nosso curso de Programação para Finanças Descentralizadas, onde você tem toda a parte prática e também a parte teórica relativa ao mercado das finanças descentralizadas, onde você tem a tecnologia mais avançada quando se fala sobre smart contracts. Então vamos lá. Bem, como que a gente tem que, antes da gente sair e colocar a mão na massa, é fundamental nós entendermos o que nós vamos construir para que isso possa fazer sentido, que você não fique só copiando e colando o código. E se você também não sabe nada de programação, você tendo a ideia do que você vai construir, vai ficar muito mais fácil, inclusive, para que você aprenda os conceitos que serão transmitidos também sobre a própria linguagem JavaScript, que será a linguagem utilizada durante o curso. Se você assistiu às aulas anteriores, você já sabe mais ou menos o que nós queremos construir, ou melhor, qual que é o nosso objetivo. Nós queremos construir nada mais do que um sistema de pagamentos de caráter transnacional que permita que as pessoas enviem criptomoedas umas às outras, sem depender de qualquer instituição financeira, como sistemas que usam sistemas como o SWIFT, independente da localização geográfica, de uma forma muito eficiente, muito rápida, ou seja, algo muito simples de se fazer. Só que não, né? De fato é um projeto muito complexo, mas é algo que foi realizado pelo Bitcoin. O Bitcoin nada mais é do que um sistema de pagamentos de caráter transnacional que tem uma criptomoeda também de caráter transnacional, ou seja, não é emitida por nenhum estado. E lembre da importância econômica e filosófica disso nas aulas que nós destacamos numa aula específica falando sobre o Bitcoin e a transnacionalização da moeda. Bem, como que nós construímos um sistema como esse? Bem, para construir um sistema como esse, nós temos que ir por partes, certo? O primeiro ponto é o ponto fundamental. O que eu quero efetivamente? Qual que é o elemento fundamental desse sistema? O elemento fundamental desse sistema é a transação. Ou seja, o que eu quero, na verdade, é permitir que Alice seja capaz de enviar para Bob uma criptomoeda. O nosso, ainda não dei nome para ela, vocês fiquem à vontade para sugerir nomes para a nossa própria criptomoeda. Nós vamos pensar inicialmente que ele quer transferir o Bitcoin, a Alice quer transferir para Bob. Isso, embora pareça simples, não é, há muitos problemas. Por quê? Porque imagine que eu tenho no meu sistema 5 Bitcoins. A Alice transfere 5 Bitcoins para Bob. E após ela transferir, o que eu preciso fazer? Eu preciso fazer um débito e um crédito. Eu preciso debitar 5 Bitcoins de Alice e creditar 5 Bitcoins para Bob. De modo que se Alice, após fazer o envio para Bob, quiser enviar 5 Bitcoins para Tício, isso não vai ser possível. Essa transação será inválida. Por quê? Porque ela já transferiu 5. Então ela ficou com saldo negativo. Ninguém pode transferir saldo negativo, certo? Como que eu resolvo isso? Bem, isso é um problema chamado de problema do gasto duplo que nós precisamos resolver. O nosso sistema precisa ser capaz de tratar isso, certo? Então, identificado primeiro, o primeiro elemento do nosso sistema, que é essa transação, ou seja, como que eu vou operacionalizar isso, é algo que nós vamos tratar no código. Eu vou precisar também de uma rede, certo? Eu preciso constituir uma rede, mas essa rede ela precisa permitir a comunicação direta
entre os membros da rede. Detalhe extremamente importante. A descentralização é um conceito, não vamos entrar aqui no significado, porque esse é um conceito inespecífico, tá? Mas a descentralização que se supõe existir na rede Bitcoin, ela ocorre em relação aos elementos da rede, aos chamados nós. Esses sim podem se conectar de maneira direta com os demais nós. É diferente, por exemplo, de um usuário que não rode um nó da rede, tá? Mas isso nós vamos ver em mais detalhes, e no nosso curso também de programação para finanças descentralizadas nós temos um módulo específico sobre programação, introdução à programação para o Bitcoin, onde nós também falamos essas questões de forma específica para o Bitcoin. Então nós estamos construindo uma rede, essa rede é chamada de rede P2P, certo? Bem, essa rede P2P ela pode existir em vários contextos, não apenas no nosso contexto. E o fato é que redes P2P existem muito antes do próprio Bitcoin. Mas qual que é o grande problema dessas redes? O problema é que o processamento, ou melhor, a validação dessa transação, como por exemplo esse tratamento de verificar o saldo de Alice e fazer essa relação de débito e crédito, geralmente isso é feito por entes centralizados. Você tem alguma espécie de banco de dados numa instituição financeira e você tem alguém que controla todo esse processo. Você tem um administrador, certo? Mas no nosso caso nós não podemos ter isso porque eu quero construir um sistema que seja capaz de permitir essa transação sem intermediários. Então eu vou precisar o quê? Vou precisar então construir uma rede capaz de se conectar e capaz de atuar de maneira colaborativa, de maneira cooperativa. Se eu tiver nessa rede um elemento que não queira colaborar com a rede, isso tudo, o meu projeto todo vai por água abaixo, porque eu preciso ter uma colaboração de todos. E como que eu faço para ter uma colaboração de todos? Antes do Bitcoin, ninguém sabia como. De verdade, de verdade. Uma forma de você resolver um problema de cooperação no âmbito estatal, por exemplo, é por meio das penas. Você cria normas de modo a fazer com que os cidadãos cooperem com medo da ameaça da pena. Só que isso nós vimos nas aulas anteriores, que é um modelo que não dá certo. Por quê? Porque tem muitas pessoas que não estão nem aí com a norma, porque o Estado muitas vezes é ineficiente, porque tem outras pessoas que possuem mais recursos e conseguem contratar grandes advogados de modo a dificultar a aplicação da lei. Então esse modelo nós não podemos utilizar no nosso sistema. Nós queremos um outro modelo. Então o modelo que nós vamos desenvolver é um algoritmo que vai fazer com que o elemento que não contribua para a rede, que seja o elemento malicioso, ele seja punido. Por outro lado, aquele elemento que contribuir com a rede e fizer a validação correta, ele será recompensado com um Bitcoin, né? Com a nossa moeda que não tem nome ainda, mas que em breve terá. E é óbvio que essa recompensa, ela deve ser, ou melhor, a penalidade que ele deve sofrer, ele deve fazer, quando ele for fazer a análise do custo e benefício, né, ele deve falar assim, é muito mais grave para mim deixar de cumprir do que cumprir. Eu vou sair no prejuízo. Então, ou seja, nosso sistema, o nosso algoritmo precisa ser de tal forma que seja impossível, esse sujeito seja completamente ilógico e impossível que ele venha atuar contra o nosso sistema. Tá? Então, nós vamos ter um algoritmo para isso, vamos precisar desenvolver esse algoritmo. Bem, vamos precisar também ter algoritmos para validar essas transações. E o que mais vamos precisar ter? Ok, então aqui você já viu a questão da transação, a questão da rede P2P. E já deve imaginar que o que eu vou transferir é a criptomoeda. Não falamos ainda de blockchain. Por quê? Porque a blockchain, eu vou precisar também agora, como eu não vou usar um registro centralizado, um banco de dados, eu preciso ter uma outra forma de registrar essas transações. E aí o Bitcoin ele traz uma proposta muito interessante de como que esse processo será realizado. Basicamente, quando um dos nós da rede receber uma transação, essa transação inicialmente ela vai ficar em algo que nós vamos codificar chamado de pool
de transação, ok? Simplesmente recebi as transações, estão ali. Eu não sei se essas transações são válidas, se elas não são válidas, etc. Após essa transação ser efetivamente validada por um dos nossos nós, ela será incluída em um bloco. Um bloco, nós vamos ver que é uma mera estrutura de dados que nós vamos também codificar. Vamos ter um arquivo específico para os blocos, um arquivo específico também para a blockchain. E o que acontece é que esses blocos eles vão ter várias dessas transações de criptomoedas. E o que vai acontecer? Esse bloco ele vai ser compartilhado com os demais, porque a rede, quando nós falamos do state da rede, ele precisa estar atualizado. Todas as pessoas, todos os nós da rede precisam ter algo que é chamado, no âmbito da filosofia, de conhecimento comum. Se você for common knowledge, se você for em alguns dos diálogos que estão ali no Satoshi Nakamoto Forum, Satoshi Nakamoto Forum, você tem diálogos dos fóruns onde surgiu as discussões sobre o Bitcoin. Tem um bem interessante ali, aonde me fugiu o nome agora da pessoa, mas eu vou deixar depois na descrição. Ele fala assim que para que a ideia do Satoshi Nakamoto desse certo, não adiantava simplesmente que eu, por exemplo, soubesse algo. Eu deveria saber esse algo, e você, no caso participante da rede, deveria saber que eu sei este algo, e eu, sendo participante da rede, deveria saber que você sabe que eu sei que você sabe que eu sei este algo. É um conceito fundamental para o âmbito da cooperação, muito estudado no contexto das chamadas teoria dos jogos. Então, eu preciso ter esse conhecimento comum no contexto da rede para que ela possa funcionar. Então, a rede precisa estar atualizada em relação aos blocos. Esses blocos eles serão compartilhados. Então, quando eu for construir o meu próprio bloco, o que vai acontecer? Eu vou ter um outro bloco, tem que ter um bloco inicial, tudo que tem um início. E se essas transações contidas neste bloco inicial, se esse bloco tiver sido construído conforme as regras que nós vamos especificar no nosso algoritmo, conforme as regras do nosso protocolo, o que eu vou fazer? Eu vou construir o meu bloco com as informações constantes nesse bloco anterior, só que elas vão estar em formato de hash. E é assim que a blockchain ela é construída. Grosso modo, é isso. No curso nós vamos ver isso com detalhes, certo? Mas a ideia da conexão é isso. É porque na prática, quando eu construo o meu bloco de transações, além de ter as transações, ele também tem as informações do bloco que eu recebi anteriormente. Isso vai sendo atualizado no sistema, certo? Bem, isso é apenas um overview do nosso projeto. Claro que tem muito mais coisa, tá? Mas apenas para que você consiga, então, se posicionar melhor, porque há muitas, como é que eu posso dizer? É muito normal que a gente venha querer fazer analogia com o que já existe. Por exemplo, com a ideia de... Aqui eu já utilizei um sistema, por exemplo, quando eu falei sobre transações, um sistema baseado em contas, que não é necessariamente o sistema do Bitcoin, que utiliza um outro sistema chamado de UTXOS. Tá? Mas isso nós vamos discutir melhor quando a gente for analisar a parte do código. Então o que eu quero, para terminar essa aula aqui? Eu quero que você esteja bem claro o nosso objetivo, construir um sistema de pagamento de caráter transnacional, e para isso nós vamos construir basicamente uma rede cooperativa capaz de compartilhar informações de um modo organizado, sincronizado, todos devem estar em sincronismo e todos devem colaborar para que as transações sejam válidas, para que não sejam incluídas transações inválidas. E se alguém quiser colocar uma transação inválida, quiser dar uma de engraçadinho, nós temos que punir essa pessoa. Na verdade, nós temos que criar um sistema tão consistente que a pessoa sequer venha a ser possível que alguém não colabore com o nosso sistema. Por quê? Nós não queremos utilizar, voltando às aulas anteriores, um modelo jurídico que nós temos hoje no Estado, que é um modelo que falha. Não, o nosso sistema, as regras não podem falhar, tem que ser legal by design. Percebeu como as aulas anteriores foram importantes? Como tudo está organizado e coordenado? Então é isso que eu queria passar para vocês nessa aula. Na próxima aula eu vou falar sobre, aí sim já
vamos começar a colocar a mão na massa, que eu vou falar sobre os softwares que nós vamos utilizar durante o curso, o que você vai precisar ter instalado na sua máquina para que você consiga acompanhar cada passo do nosso curso. E aí começaremos então efetivamente a codar. Lembrando que durante o curso nós vamos ver essas questões aqui de maneira detalhada, com mais calma. Vamos construir arquivo por arquivo, classe por classe, função por função. Vai ficar muito simples depois você dominar o assunto. E aí, quando você se deparar com situações concretas, você já vai saber resolver essas questões de forma diferenciada na sua respectiva área. Grande abraço.